Nos meus últimos vídeos sobre licenciatura e o processo para ser pastor presbiteriano, eu vi que tinha alguns comentários de vocês ali, e alguns desses comentários eu pretendo fazer vídeos específicos depois, porque eu acho que foram perguntas tão boas que eu acho que cabe uma explicação melhor. Mas, juntando eles, eu consegui ali extrair algumas perguntas que eu acho que são mais fáceis, e eu quero resumir aqui respondendo algumas delas, beleza? Vamos lá. O Pedro Barreto, ele pergunta o seguinte: por que grandes nomes da IPB são pastores auxiliares? Pedro, eu não sei se você é da IPB, né? Mas essa é uma dúvida justa, né? Bom, primeiro, quem são esses grandes nomes, né? Você não os definiu, mas eu imagino que você fale aí dos nossos pastores que são, digamos assim, mais famosos, né? Aparecem mais na mídia, na internet, na televisão, é convidado para muitos eventos e beleza. O que acontece? Por que esses homens são... muitos deles são pastores auxiliares. Não é proibido, né? Alguns deles podem ser, talvez alguns desses mais conhecidos sejam pastores titulares da sua igreja, né? Mas vamos lá, vamos definir um pouco as coisas. Uma das definições de pastor que nós temos na nossa igreja é a figura do pastor titular e a figura do pastor auxiliar. O pastor titular, via de regra, ele é também o presidente do conselho, ele é eleito pela igreja e entrevistado pelo conselho para ali ser o pastor daquela igreja, e o pastor auxiliar, ele é convidado pelo pastor titular para auxiliar, como o nome diz, né? Auxiliar nos trabalhos da igreja. Então o pastor auxiliar, ele é como se fosse um ajudante do titular, e quando o titular ele é mesmo eleito. É claro que isso de cada igreja pode ser conversado, às vezes a igreja tem interesse em um pastor que seja auxiliar e o pastor titular pode negociar junto ao conselho. Existem formas diferentes na prática que isso acontece. Mas em geral o pastor titular ele é o principal responsável pelas atividades da igreja, inclusive legalmente falando. É o pastor titular que assina pela igreja, é o pastor titular que em geral, é o que preside o conselho, né? Não que um outro pastor não possa fazer, mas por conta disso, pastores que estão envolvidos em outras atividades, se eles também são pastores titulares, eles podem ser muito sobrecarregados, né? Então, se um pastor, por exemplo, ele dá aula em seminário, dá aula em um curso de pós-graduação, ou ele viaja bastante, ele ser pastor titular pode ser muito pesado para ele. E também tem uma outra questão: a igreja pode sentir muita falta dele. Se ele viaja bastante, né, ele não estará tão presente quanto é necessário que um pastor titular esteja. Então, assim, não existe nenhuma regra, não existe nenhuma lei sobre isso, mas, em geral, espera-se que o pastor titular esteja mais presente e o pastor auxiliar, ele auxilia ali em algumas questões um pouco mais pontuais. Então, de certa forma, perceba que eu estou colocando vários poréns e adendos aqui, que não são leis, mas, enfim, pressupõe-se isso. Mas, perdão. Não tem corte esse vídeo, então os engasgos vão tudo. De certa forma, é mais tolerável, é mais aceitável, é mais compreensível um pastor auxiliar não estar tão presente assim, né? Então, é mais por isso, tá? Agora, por exemplo, no seminário, a maioria dos meus professores eram pastores auxiliares, mas existia, sim, alguns professores que eram pastores titulares, né? Então, é uma regra? Não é uma regra, não existe certo e errado nesse sentido. Tudo deve ser conversado, né? O que deve ser esperado do pastor, o que o pastor está disposto a se gastar em termos de tempo também, enfim. Mas eu acho que é mais por aí, deu para entender um pouco o contexto dos grandes nomes da IPB, né? Vamos lá, a próxima pergunta é do Walter Araújo. Ele perguntou se eu estou em uma IPB organizada ou em uma congregação.
eu estou em uma IPB organizada, porque também eu não estou sozinho, né? Eu, como licenciado, seria possível que eu fosse designado para estar em uma congregação, trabalhando ali diretamente com a congregação, exercendo com mais liberdade os meus dons, supervisionado por uma igreja mãe, né? Mas não é o que acontece, não é o que está acontecendo, porque na cidade que eu estou, que é a Vitória da Conquista, nós temos outras congregações, mas as congregações já têm outros pastores, então eu estou muito mais na sede mesmo, que é a igreja mãe dessas congregações, auxiliando o pastor titular. Na verdade, eu estou ficando muito em casa, né? Ultimamente os trabalhos mudaram bastante, mas oficialmente falando, eu estou numa IPB organizada. Vamos lá. O Marcos Moura, ele pergunta: estudar no JMC só para ter um curso de bacharel sem o interesse de ser pastor é possível? Marcos, até onde eu sei, sim, é possível você se matricular no curso, você fazer o curso do JMC sem ser pastor, e isso sem estar vinculado a um presbitério, que é o processo tradicional de formação de pastor, para enviar um seminarista, enviar um candidato para ser seminarista no JMC. Porém, na minha opinião, e aí você pode, é importante que você procure a opinião de outras pessoas, mas na minha opinião, eu acho que não vale muito a pena. O curso, o seminário presbiteriano JMC, que é o que eu conheço, talvez o que eu vou dizer aqui se aplique totalmente aos outros seminários da IPB, mas o seminário JMC ele tem um propósito específico de formar pastores da IPB. O propósito do seminário é formar pastores para a IPB. Então as conversas vão ser sobre pastor da IPB, as aplicações vão ser sobre pastores da IPB, né? Tudo vai ser voltado para isso. A prática, o principal é pastor da IPB, né? Sabe aquele negócio quando no ensino médio começa a se falar de vestibular, tudo se fala de vestibular, estudar para fazer vestibular? Parece que ensino médio existe para vestibular? Então, o seminário JMC existe para formar pastores da IPB. É claro que alguém estudando ali pode se beneficiar no estudo teológico para além do que significa ser pastor da IPB? Sim, é possível, mas eu acho que o benefício não é tão grande assim se você não usufrui desse objetivo do seminário. Uma outra questão é que o seminário JMC ele não dá um diploma reconhecido pelo MEC. Então, em termos de bacharel em teologia, não vai te dar vantagens em ensinar em uma outra instituição acadêmica ou em ser professor de uma faculdade de ciência da religião, por exemplo, né? Então, se o seu objetivo é fazer um bacharel em teologia porque você quer estudar teologia, mas não tem interesse em ser pastor, talvez valha a pena você considerar outros cursos de teologia, talvez não necessariamente um seminário, talvez uma faculdade teológica, talvez um curso de teologia livre, mas aí curso de teologia livre não é bacharel, né? Mas enfim, eu acho melhor você procurar outras opções. Mas essa é a minha opinião, algumas pessoas podem discordar, eu considero que você procure a opinião de outras pessoas também, tá? E a Blay pergunta que o candidato, quando ele vai para o seminário, quem é que banca o seminário? É a IPB ou é a gente? A IPB, como uma instituição, digamos assim, a nível nacional, ela não banca, tá? O candidato, ele... Os gastos que existem, vamos lá, os gastos que existem para o seminarista, ele tem gastos com a mensalidade do seminário, ele tem gastos com aluguel, mesmo que ele fique em alguns dos alojamentos, existe um aluguel que pode ser uma taxa menor do que seria um aluguel comum, mas ele tem que pagar. E os gastos comuns para viver, né? Comprar alimento, internet, transporte, etc. Né? Livro, né? Tudo isso são gastos. Então, em geral, o que acontece é que o presbitério dá uma ajuda de custo. Eu não sei de nenhum caso que o presbitério paga integralmente. Pode existir isso, mas em geral não funciona assim. Então, todos esses gastos que o seminarista tem,
tem que ser pago ali, né? E existe o presbitério, que geralmente dá uma ajuda de custo. Então, ó, vou te enviar para o seminário, né? Te dou R$1.000, né? R$1.000 dá para pagar, por exemplo, a mensalidade, aluguel e algumas coisas. Mas R$1.000 não é suficiente para cobrir todos os gastos, né? Então, o presbitério dá uma ajuda. O seminarista, ele também pode, por exemplo, trabalhar em outras igrejas, né? No meu caso, eu trabalhei em uma igreja em São Paulo que também me dava uma ajuda de custo. Então, juntando a ajuda de custo do presbitério mais a ajuda de custo da igreja, né? Isso aí já era um complemento muito bom. E a minha igreja também me dava uma ajuda, né? Então, juntava 3 instâncias, né? 2 igrejas e um presbitério, e então assim eu conseguia cobrir os meus gastos, né? Além de possibilidade de outros trabalhos que você possa fazer também. Mas a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não banca ninguém, não existe nenhuma bolsa integral. Existem opções em outros aspectos. É possível conseguir talvez um desconto, talvez conseguir uma oferta, mas oficialmente assim não é a IPB que paga, é o próprio seminarista. Agora o seminarista ele pode ter suporte de outras instâncias. Via de regra é o que acontece, nem sempre isso é suficiente. Seminaristas muitas vezes, nem sempre o presbitério paga as coisas do seminarista. Tive colegas que o presbitério apenas respondia legalmente por ele, mas ele tinha que trabalhar e pagar suas contas. Então, assim, não existe nenhuma regra nesse sentido, né? Tudo isso pode ser negociado, conversado, mas, assim, é o que eu falei em outra ocasião. A figura do candidato é super vulnerável. Não tem aspecto legal, assim, quase nenhum que dê garantias ou direitos ao candidato. Então, ser candidato da IPB para ser pastor presbiteriano é uma posição assim de bastante vulnerabilidade, tem que estar bastante interessado, tem que estar bastante em acordo com o presbitério sobre o que deve ser feito, inclusive a respeito dos gastos, né, e o sustento. Mas é isso, eu acho que eu respondi aí, eu procurei ser delongar bastante para falar um pouco do contexto, dos aspectos que eu suponho estar por trás dessas perguntas. E aí, o que você achou? Se você tiver mais alguma dúvida, comente aí embaixo. Se talvez alguma dessas perguntas não foi bem respondida, comente aí também. E como eu falei, outras perguntas que muito boas estiveram nos vídeos anteriores, eu pretendo fazer vídeos específicos para tratar delas. Valeu, até a próxima!